inclusive ele é single, ele está sozinho. Vai ser uma família que só tem uma partícula, depois vão ter famílias com mais partículas. Mas tudo isso vai ser fundamental a gente trabalhar essa relação aqui em conexão com esse estado aqui. Esse operador aqui é crucial para a gente estudar a representação de partícula. Ele é o operador que mexe na energia. Então, ele é o operador que vai fazer passar do estado fundamental para aquilo que pode ser uma partícula física da tua teoria definida em cima de ADS4. Então, eu pretendo terminar essa discussão amanhã para chegar aos símbolos. Aí, na próxima aula, nós vamos começar a trabalhar a relação com o campo, porque aí é uma questão delicada. Uma coisa é campo, outra coisa é partícula. A gente tem teoria quântica de campos no espaço de Minkowski, no último Poincaré, a gente trabalha com os campos, quantiza os campos, e aí os campos quantizados dão origem às partículas. A gente tira a representação de partícula a partir dos campos. Aqui, a questão é o que seria, né, um campo escalar e uma partícula escalar. A gente vai ter que ter certos cuidados. E um outro conceito que a gente tem, um outro cuidado que a gente tem que fisicamente olhar para entender, é que se a gente está no espaço de anti-de-Sitter, ele tem uma curvatura, né, como nós vimos, vai ter uma constante cosmológica negativa. Então a curvatura dele, a gente tinha calculado ali no primeiro aula, acho que alguma coisa do tipo 3.000 ao quadrado, né? Algo desse tipo. Então ele tem uma curvatura. Curvatura tem unidade de energia ao quadrado. Então o espaço, se ele tem uma curvatura, intrinsecamente, né, o espaço já tem uma energia. Então, quando você escreve uma equação de campo num espaço que tem uma curvatura, será que a presença de um termo de massa para o campo diz que a partícula é massiva? Então, nós vamos ver que existe uma discussão no espaço de Poincaré, não. Quando a gente escreve uma equação de campo e tem um termo de massa, a gente vai olhar as partículas, os polos dos propagadores são massivos. Mas no espaço de anti-de-Sitter, eu posso ter um campo, ele pode ter uma equação tipo Cohen-Born, da Lambertiano mais M2, φ igual a zero. No entanto, a massa da partícula é nula. Por quê? Porque se o campo tem um termo de massa, a presença de uma curvatura constante pode anular, porque a curvatura constante ela é uma energia intrínseca ao espaço, que é a constante cosmológica. Então, eu tenho uma energia negativa, a constante cosmológica é negativa. Então, se eu tenho uma constante cosmológica negativa e eu coloco uma partícula massiva nesse estado, nesse espaço, pode ser que a energia negativa associada à constante cosmológica aniquile, cancele aquilo que seria a energia da partícula. Então, ter massa ou não ter massa é uma discussão delicada no espaço de anti-de-Sitter também. Então, a gente vai discutir essa questão, porque para nós é interessante saber, por exemplo, o que é o elétron no espaço de anti-de-Sitter, o que é o fóton, né? O que é um graviton, qualquer partícula no espaço de anti-de-Sitter. Então, essa relação entre massa da partícula e constante cosmológica, ela não é muito trivial. E isso aí tem umas certas dificuldades na hora de fazer a análise do campo quântico, né? Quantizar o campo no espaço de anti-de-Sitter ainda tem muitas questões na Terra. Por isso que eu estou colocando aqui, que nós vamos discutir mais no final do curso, vai ser a relação entre campos e partículas. Nós já entendemos como é que funcionam as partículas, já entendemos os campos. Os campos são as representações tensoriais. Estamos entendendo como funcionam as partículas. Mas os campos que nós consideramos são campos clássicos. São campos tensoriais, são simplesmente representações de SO2,3. Quando você quantiza esse campo, eleva esse campo à categoria de operador, e operadores com relação de comutação não triviais ligados à causalidade, que aí eu tenho que colocar, né, intervalos de tempo, né, relação de microcausalidade, os campos comutam para intervalos de separação tipo espaço, aí eu estou introduzindo, né, quer dizer, a noção de campo quântico com a noção de cone de luz no espaço de anti-de-Sitter. E aí isso aí pode dar conflito. Então, enquanto o campo é clássico, tudo bem, mas quando o campo é quantizado, pode ter problema. Então a gente vai discutir um pouco isso aí. Certo? Então eu sou obrigado a parar aqui hoje. E aí amanhã é 2 horas, porque a aula do Dória vai ser depois da minha. Tá? Então amanhã a gente começa às 2, certo?